Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Lembrando que o podcast Diário do Rodrigo Lima, canal no YouTube do Diário do Rodrigo Lima, é o maior canal de informações e notícias aqui da região de São José do Rio Preto, com mais de 83 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. E hoje aqui o podcast é um episódio muito especial. A gente completa 100 episódios e com uma participação muito legal, muito bacana da Clícia Teodoro, ela que é diretora de operações do Grupo Binaural. Clícia, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrada com esse convite, né? Episódio de número 100. Então, para mim, nossa, não podia ser melhor. Muito obrigada pelo convite. Tá certo, Clícia. Quem vem aqui no podcast ganha presente pela participação. Vou passar aqui para você, ó. O café bem Brasil. Você gosta de tomar café? Adoro, quem não gosta? Esse café é produzido em Guapiaçu, aqui produto regional. A gente que abre muito espaço aqui para as marcas regionais aqui de São José do Rio Preto. Muito Pode colocar aqui. E olha, aqui também eu vou te passar um cartãozinho. Você me disse que você é casada, da Estivanelli. Se você quiser comprar roupa com desconto, é lá na Estivanelli do Plaza Avenida Shopping. Estivanelli não tem erro. Não tem erro, isso mesmo. Obrigada. A Estivanelli é a marca de roupa que me patrocina. Pessoal, e também aqui os nossos outros patrocinadores, quem faz o nosso cenário é a Cortina e Companhia, os móveis Colômbia. Você que estava elogiando muito nosso estúdio, hein? Lindos, tudo. Guaraná Poti também conosco, aqui com a gente. A Água Levite, meu muito obrigado pela Água Levite, está caminhando aqui conosco no podcast desde o começo. Os Sincomerciários, o Sindicato dos Empregados no Comércio de São José do Rio Preto também com a gente. O Grupo Imper, pensamos no todo para entregar tudo. O pessoal que está procurando aí apartamento, imóveis, é lá no Grupo Imper. E também a Mari Rio Pescados. Você viu que time? Nossa, só time de peso. Logo, quem sabe a gente pode trazer a Binaural também, né, Clícia? Clícia, olha, mais uma vez, o meu muito obrigado. Eu sei que a sua agenda ela é complicadíssima para você estar aqui. Mas eu queria conversar com você porque eu conheci a Binaural no lançamento de um produto que me chamou muita atenção. Vocês fizeram um evento grandioso em março, agora aqui em Rio Preto. Gostaria de saber da trajetória da empresa. É uma empresa riopretense, mas ao mesmo tempo com um foco nacional e internacional, né? Como é que é isso, né? É um diamante em Rio Preto no segmento que vocês atuam, que é de aparelhos auditivos, né? Com certeza, Rodrigo. A Binaural, meu pai é o fundador, né, da empresa. A gente está completando 39 anos esse ano, então vão ser 40 anos de mercado no ano que vem. Então, ele iniciou em 1985 aqui em São José do Rio Preto. Ele tinha 24 anos, novinho. Ele foi o primeiro representante da marca Videx no Brasil. Então, a marca Videx é uma marca dinamarquesa, né? E ele trouxe pela primeira vez em São José do Rio Preto. Na época existia só o distribuidor em São Paulo. Então, ele foi o representante aí, o distribuidor número 1, né, da marca em Rio Preto. E aí, ao longo dos anos, foi crescendo muito. A gente foi ampliando, né, a estrutura, abrindo outras unidades na nossa região. Então, hoje a gente tem 16 unidades, mais de 40 pontos de atendimento no Brasil. Uma equipe muito bem estruturada, muito bem formada, né? A gente atua hoje com a marca Videx e a marca Signia, que foi a que você viu no evento, né? A gente lançou um aparelho novo da marca Signia, que é uma marca alemã. Então são essas duas marcas que a gente trabalha hoje, a Videx dinamarquesa e a Signia alemã, que são marcas premiadas mundialmente, marcas premium, né?
Então, a gente tem muito orgulho de trabalhar com essas marcas e poder oferecer uma tecnologia tão inovadora para os nossos pacientes. Clícia, quando que a pessoa ela deve se atentar e fazer o teste auditivo, assim, para saber se está perdendo ou não a audição? Em que momento isso deve ser feito? Olha, Rodrigo, quando a pessoa já começa a sentir uma certa dificuldade de ouvir, né, já é o momento de procurar um médico otorrinolaringologista. Então, às vezes, a própria pessoa sente a dificuldade, não consegue entender no telefone, aumenta muito o volume da televisão, pergunta muitas vezes o que foi dito, né, pede para a pessoa repetir, e às vezes a própria família percebe, né? Então, a família, às vezes, é quem vai dar ali o primeiro sinal de que isso está acontecendo, vai fazer um alerta, olha, né, pai, mãe, você já não está ouvindo bem. Né? Então, assim, quando a perda auditiva ela vai acontecendo aos poucos, que é a maioria dos casos, às vezes a própria pessoa tem uma certa dificuldade de perceber que não está ouvindo mais. Ela começa a perder pequenos sons e ela não percebe. Né? Então, às vezes, os familiares é que vão falar, dar esse direcionamento. Tem que procurar um médico otorrino, fazer o exame de audiometria e, se for caso de aparelho auditivo, o médico vai orientar e vai indicar. Aí, nesse momento, pode procurar a binaural. E é uma decisão em conjunto com a família. Com certeza, a família tem uma influência muito grande nesse momento. A gente percebe muito assim, que em alguns pacientes existe uma certa resistência do uso do aparelho auditivo, né? Às vezes por um preconceito, a pessoa acha, ainda tem aquela visão de um aparelho auditivo antigo, grande, tem vergonha de usar, né? O que é uma bobeira, porque a gente fala que primeiro, a perda auditiva é muito mais visível quando você não usa aparelho auditivo, né? Porque todo mundo, se você está sentindo a necessidade, todo mundo já percebeu, né? Então as pessoas percebem que você não está ouvindo bem. Então qual é o problema de colocar um aparelho e cuidar da sua saúde? Né? É a saúde, a gente coloca óculos, se a gente não enxerga direito, qual é o problema? Então, além disso, né, além da gente não ter que se preocupar com isso, os aparelhos auditivos mudaram muito, então evoluíram muito, não existe mais aquela dificuldade na adaptação que existia anos atrás. Né, que o aparelho às vezes amplificava todos os sons do ambiente. Hoje não, ele já separa o som da fala do som do ruído, né? Então ele é um aparelho muito mais leve, muito mais confortável. Às vezes os pacientes colocam e eles falam assim, nossa, mas já colocou? Ah, mas eu já tô com o aparelho, porque ele nem sente de tão levinho que é, né? Pequenininho, discreto. Então, e o apoio da família nesse momento é muito importante. Então é importante, às vezes os familiares vão junto, né? A gente quer que eles participem, que eles entendam o que está acontecendo com aquele familiar, a diferença das tecnologias que existe, o que cada uma pode propor para ele. Então esse apoio é muito importante. E nesse sentido, tem uma equipe binaural, tem uma equipe multidisciplinar para fazer essa transição? Sim. Ou aquilo que você falou, às vezes é imperceptível, a pessoa volta a ouvir. Lógico que a emoção deve ser muito grande, né, para algumas pessoas ali, né? A gente vê muitos vídeos de bebês, principalmente, né, quando coloca o aparelhinho pela primeira vez. Você tem essa equipe para dar esse suporte para as famílias? Com certeza, a nossa equipe é extremamente treinada para isso, uma equipe muito acolhedora, né, porque a gente sabe que os nossos pacientes chegam às vezes muito vulneráveis ali. Quem tem perda súbita chega muito desesperado, porque acontece isso, a pessoa já aconteceu, a gente tem paciente que acordou e não estava ouvindo, né? Então uma perda auditiva muito significativa nos dois ouvidos, então isso dá um desespero muito grande, né? Porque a pessoa percebe nitidamente a diferença, enquanto outros vão perdendo ao longo dos anos e não conseguem perceber, mas quando tem o diagnóstico, alguns ficam muito abalados com isso. Então chegam ali muito precisando desse acolhimento da equipe desde o início, desde a nossa recepção, em todas as nossas unidades. Nossa equipe é muito treinada para dar esse acolhimento, né, para explicar direitinho para o paciente o que está acontecendo e o tanto que o aparelho auditivo vai ser a solução, porque não tem por que a gente se desesperar, sendo que existe solução, né? Difícil é a gente ter um problema que não tem como resolver, isso é difícil. Agora, tem como resolver, só depende da nossa decisão ali, então aí fica muito mais fácil. E os equipamentos são acessíveis? Sim, a todos. Os valores variam, assim, a gente tem para todos os bolsos as melhores condições de parcelamento. Os aparelhos são sempre divididos em linha básica, intermediária e premium. Então essa indicação depende muito da perda auditiva que o paciente tem e também do estilo de vida dele, né? Então se é um paciente que tem uma vida
não tão ativa, né? Às vezes uma pessoa mais velha, que fica só em casa, assiste a televisão, não tem necessidade de ter um aparelho tão tecnológico, né? Agora uma pessoa que já tem uma vida ativa, que sai, que faz reunião, que está sempre em eventos com bastante gente, que usa muita tecnologia, o celular, a gente tem aparelhos auditivos que vai servir muito mais ao dia a dia dessa pessoa. Então, varia muito os modelos, os valores dentro do que cada equipamento oferece, né? E as condições de pagamento são inúmeras. A gente tem financiamento junto com os bancos que a pessoa pode parcelar em 60 vezes. Né? Então, assim, a parcela realmente fica bem baixinha e cabe no bolso de todo mundo. Sim. O que seria a Binarcare? A Binacare é um dos grandes diferenciais da Binaural, Rodrigo. A gente tem uma parceria com a Binacare, que é uma associação de proteção de aparelho auditivo. A gente sentia muito nos nossos pacientes, né, dentro dos consultórios, eles pediam muito seguro de aparelho auditivo. Então, às vezes o filho que está pagando o aparelho se preocupava muito, falava, ai meu Deus, meu pai perdeu esse aparelho, o que eu vou fazer? Não tem seguro, não tem seguro. Só a prova d'água, por exemplo, ou não? A prova d'água não, resistente à água. Sim, se a pessoa entra no chuveiro e esquece. Isso, não pode, aí complica, não tem jeito. Mas você estava falando? Então, eles pediam muito, né, um seguro para o aparelho auditivo. O que mais acontece é a perda do aparelho, principalmente para quem é usuário novo, não está muito adaptado ainda, então acaba perdendo, esquecendo. Na época da pandemia, tinha pacientes que tiravam a máscara, o aparelho voava junto e perdia, né? Aconteceu bastante. E também os mascotinhos da família, os cachorrinhos, pegarem os aparelhos auditivos. Tanto pelo cheiro, quanto pela frequência de som que o aparelho emite quando está ligado e a gente não ouve, mas os cachorrinhos ouvem. Então eles caçam o aparelho auditivo onde estiver e ele quer pegar e destruir. Então uma das coisas que mais acontece, né? Como a gente tem laboratório na Binaural, né, aqui em São José do Rio Preto, a gente recebia muito esses aparelhos para serem arrumados ali e às vezes a gente via que não tinha conserto. Então é difícil, a pessoa acabou de comprar muitas vezes, né? Fez um investimento ali, não pode ficar sem. Então ela já se adaptou, ela sabe que ela não pode ficar sem aparelho, não consegue ficar mais. Então eles tinham muita urgência em resolver isso. Então a gente trouxe a Binacare num formato de associação para poder dar muito mais benefício do que a gente conseguiria dar se fosse uma seguradora, por exemplo, né? Mas a gente protege da mesma forma. Então o aparelho auditivo em caso de roubo, furto, perda, quebra acidental, qualquer coisa que a garantia do fabricante não cobre, né, que a gente considera um mau uso, a Binacare cobre. E além disso, que é mais vantajoso, né, quando o aparelho auditivo chega no final da garantia, todas as parcelas que o associado da Binacare pagou de proteção, né, se ele não teve nenhum sinistro, se não aconteceu nada com esse aparelho, ele pode resgatar tudo na compra de um aparelho novo. Então ele pode fazer um upgrade de tecnologia, né, a gente já teve paciente que comprou um lado só, e ali, dali meses, ele teve um crédito, porque ele estava pagando direitinho as mensalidades da Binacare, ele conseguiu usar tudo isso para dar entrada no outro. Esse crédito também pode ser transferido para um parente de até segundo grau. Então, a gente também tem pacientes que são familiares e todos usam aparelho auditivo, a esposa, o marido. E aí, um usa o crédito de um para comprar o aparelho para o outro. Então, é muito vantajoso, é uma coisa muito legal. Aqui em Rio Preto, só a gente tem, né, essa parceria com a Binacare. E a gente sente que faz muita diferença para os pacientes, eles levam muito em consideração na hora de fazer a escolha. Um aparelho auditivo usado por uma pessoa, ela serve para outra ou não? Provavelmente não necessariamente. Ele pode até servir, mas não com a mesma regulagem. Por exemplo, se eu e você, nós dois tivermos perda auditiva, provavelmente você vai ter em algumas frequências e eu em outras. É por isso que a gente fala que é muito personalizado, tanto o atendimento, quanto a regulagem do aparelho, quanto o aparelho que é ideal para cada um. Então, se uma pessoa tem perda auditiva na frequência aguda, por exemplo, ela não vai conseguir usar um aparelho regulado para perda auditiva na frequência grave, né? Então, isso é até ruim, isso até prejudica a audição dela. Então, a gente não pode pegar o aparelho de alguém, colocar e começar a usar sem um acompanhamento de um fonoaudiólogo especializado, né? Então, assim, às vezes acontece, sim, de um paciente doar um aparelho para alguém, e aí essa pessoa busca a binaural, né, e aí sim a gente dá todo o atendimento, vê se o aparelho é compatível com a perda auditiva, faz a regulagem correta, e aí sim a pessoa pode usar o aparelho. Ô Cleice, eu fiz questão de trazer você aqui, porque é uma questão de saúde pública, né, de ajudar as pessoas. Eu imagino, para a empresa, a missão da empresa é bonita demais, de você levar o som da pessoa, ouvir uma música, por exemplo,
estabelecer esse contato, né? Principalmente das pessoas da terceira idade, é muito importante. Queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de restabelecer a qualidade de vida dessas pessoas. Vocês devem acompanhar e ter relatos que, olha, a gente arrepia de ter ideia, né? De como é que é isso para vocês. Rodrigo, é muito gratificante. É a parte mais gratificante do nosso trabalho. Eu não sei nem assim te expressar em palavras o que a gente sente quando a gente recebe o relato de um paciente nosso falando o quanto o aparelho auditivo transformou a vida dele. Sabe, às vezes a gente que tem a audição normal não dá tanto valor a ela. E quando a gente escuta as pequenas coisas que estavam fazendo falta e o quanto emociona a pessoa voltar a ouvir. Então, assim, é o canto dos pássaros, sabe? O paciente fala assim, eu saí da clínica e eu falei, meu Deus, todos os passarinhos resolveram cantar hoje, né? A gente tem um paciente que deu um depoimento falando isso pra nós. E a esposa dele falou, eu falei pra ele, mas esses passarinhos sempre estiveram aqui. Aí ele, mas eu não ouvia mais. E aí a emoção disso foi muito grande. Uma paciente nossa falou sobre o som do mar, né? Então ela falou, eu fui pra praia e eu ouvi o barulho do mar de um jeito que eu nunca tinha ouvido, né? Pra nós é um detalhe, a gente vai pra praia e nem dá atenção pra isso, nem dá muito valor no barulho do mar, né? O passarinho cantando, tem gente que até se incomoda, né? E quando a gente perde isso, deixa de ouvir, é que a gente dá valor mesmo, sabe? E o mais importante pra mim é a reintegração social que o aparelho auditivo traz. Porque a pessoa, quando vai deixando de ouvir, ela tem vergonha de ficar pedindo para repetir toda hora. Então ela começa a se isolar. Ela tá na mesa, no almoço de família, mas você percebe que ela não participa da conversa. Quietinho, come e não participa, não conversa. Por quê? Porque não tá ouvindo. E se você não ouve, você não se sente seguro de opinar, de falar. A pessoa fala uma coisa engraçada, você não ri. Aí você tem que pedir para uma pessoa repetir. Aí o momento da piada já foi. Não tem mais a mesma graça. Então, assim, é muito triste tudo isso, sabe? Passar por isso é muito triste. E a pessoa começa a se isolar, vem a ansiedade, vem a depressão. Além disso, existem estudos hoje que comprovam que a perda auditiva não tratada, ela aumenta em 2 vezes a chance da pessoa desenvolver uma doença demencial como Alzheimer, por exemplo. Então, pensa que o nosso cérebro, ele tá com uma parte ali, né, nosso nervo auditivo, deixando de receber estímulo sonoro. Isso faz falta. Então, essa parte do cérebro, ela começa a buscar força de outros lugares. Então, daqui a pouco, você tá com a memória afetada, o raciocínio, o equilíbrio. São muitas coisas envolvidas, né? Às vezes, as pessoas acham que é só ouvir melhor, e não é. É uma série de questões que envolvem. Então, é muito importante, as pessoas precisam ter essa noção da importância que existe na reabilitação auditiva, sabe? O aparelho auditivo, ele é indicado como um remédio para ser tomado, sabe? Olha, você tem isso, você tem que usar aparelho, por menor que seja a perda auditiva. Às vezes as pessoas acham que perda auditiva leve não precisa usar aparelho. Precisa sim, justamente porque o cérebro está sentindo falta dos pequenos sons, né? Nossa audição é estimulada até quando a gente dorme. Então, imagina a gente ficar o dia todo sem receber estímulo sonoro nenhum. Então, é muito importante. E quando a gente vê mesmo essa transformação, sabe? Isso criança, é muito lindo quando uma criança volta a ouvir. Coloca o aparelho auditivo e aí o fonoaudiólogo chama de um lado, ele olha para aquele lado, aí é uma choradeira na sala, os pais se emocionam muito, a gente se emociona muito. Então, é muito gratificante. Sim. Como é que é essa parceria com os médicos? Os médicos... Eu vi que lá durante o evento tinha muitos médicos no lançamento. Sim, durante o lançamento até eles verificando como é que seria a nova tecnologia do aparelho. Exatamente. A nossa obrigação, Rodrigo, é estar sempre mostrando para os médicos o que os aparelhos auditivos fazem, né? Então, assim, o que eles estão fazendo, qual que é a tecnologia que a gente tem, o que a gente pode oferecer para os pacientes deles, porque os pacientes são primeiro deles, né? Então, o que a gente faz? Ele tendo consciência ali de tudo que a gente oferece dentro da nossa clínica, ele vai se sentir muito mais seguro de indicar a nossa empresa para um paciente que precisa de um aparelho auditivo, né? Então, lá você viu que no evento eles experimentaram o aparelho, né? A gente tinha ali um manequim que usava o aparelho e as pessoas ao redor podiam colocar o fone e ouvir igualzinho ouve quem tem aquele aparelho auditivo. Então, a gente via a diferença da tecnologia com ele, sem ele, né? E isso é muito legal a gente poder demonstrar, porque
porque os médicos têm muita força nessa indicação, né, quando eles recomendam uma empresa para um paciente. Então a gente faz muita questão de mostrar para eles o que a gente está fazendo, o cuidado que a gente tem com o paciente dele, porque depois que ele vem para nós, coloca o aparelho auditivo, a gente devolve ele para o médico faz esse acompanhamento, né? Em um ano de reabilitação auditiva, a gente pede para que ele marque de novo com o otorrino dele, o médico precisa fazer esse acompanhamento. Então o que a gente precisa é mostrar para ele todo o cuidado, todo o carinho, toda a capacidade que a nossa empresa tem de cuidar desse paciente. Ok, se o médico quer estabelecer uma parceria com a Binaural, como é que ele pode fazer? A internet não tem limites, né? A gente vai para o Brasil inteiro, e como é que pode fazer? Tem alguma restrição? Como é que funciona? Não, de jeito nenhuma. Eu acredito que a gente já conheça todos os médicos das nossas regiões, né? Porque a nossa equipe visita eles, leva com frequência todo o nosso portfólio de aparelho auditivo, tudo que a nossa empresa tem feito de novo, né? Então assim, a gente fez um grande lançamento dessa vez, mas às vezes a gente lança um aparelho auditivo novo, não faz um evento como aquele, mas mesmo assim os médicos recebem nos seus consultórios o que a gente tem feito, o que a tecnologia nova traz de novidade, né? Então é só entrar em contato com a Binaural que a gente vai estar indo até eles, sem dúvida, se já não faz isso. Sim. Outro ponto que me chamou muita atenção são os atendimentos pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, né? Como é que é feito esses atendimentos? Nós somos fornecedores do SUS, né? Hoje a gente atende 5 SUS no Brasil. Nós fornecemos os aparelhos auditivos para eles, nós temos fonoaudiólogos lá dentro que trabalham, que fazem essa adaptação nos pacientes, e depois eles são encaminhados para as nossas clínicas particulares mesmo, eles recebem todo o atendimento, né, normal. Então acessórios que eles precisam, pilha, comprar algum acessório, eles vão vir até a Binaural, vão ser atendidos, regular o aparelho. Então depois que eles recebem o aparelho no SUS, todo o acompanhamento que eles necessitam, uma regulagem no aparelho, uma manutenção é feita com as nossas clínicas particulares. Os equipamentos têm validade ou não? Quanto tempo eles duram, assim? Se bem usados, bem cuidados? Se bem usados, em média 5 anos, Rodrigo, de 5 a 7 anos. Um aparelho auditivo hoje bem cuidado, né? A gente tem hoje aí uma recomendação de limpeza muito grande, de revisão, que deve ser feita anualmente. A gente tem equipamentos de desumidificação, que a gente transpira muito, né? É cera de ouvido, é suor, a gente mora num país tropical, né? Então assim, ainda mais São José do Rio Preto, interior, as cidades que a gente atua, é muito calor, é muito quente. Então a gente tem essa recomendação de que os pacientes usem um desumidificador, né? A gente tem um equipamento convencional, um equipamento elétrico, que ainda tem uma funcionalidade ainda melhor, né? Além de desumidificar, esteriliza, limpa, higieniza o aparelho auditivo. Então o paciente que tem todos esses cuidados, com certeza vai ter essa vida útil do aparelho auditivo prolongada, né? Mas em média é isso. Então de 5 a 7 anos. Então é muito comum que os pacientes voltem a adquirir um aparelho auditivo depois, e eles até querem quando chega nesse ponto, porque em 5 anos o aparelho auditivo evolui muito, né? Então ele quer ter uma tecnologia melhor, ele já quer ter aquela novidade que a gente lançou, né? Sim. Os aparelhos eram uma pilha e agora eles são recarregáveis igual o celular? Isso, a maioria. E essa daí é uma transição importante também, né? Muito. A gente ainda tem aparelhos auditivos a pilha, mas a gente percebe, claro, que a grande maioria dos pacientes hoje já preferem os aparelhos auditivos recarregáveis, né? Pela facilidade, por não ter que ficar trocando a pilha. Às vezes alguns pacientes têm uma dificuldade de manuseio, por não ter que ficar comprando pilha, né? Então acaba sendo uma economia comprar um aparelho auditivo recarregável. E é muito fácil, na hora de dormir, coloca para carregar igualzinho a gente faz com o celular, né? Tem os equipamentos que, além de carregar, já desumidificam, que era toda essa parte que eu estava te falando. Então alguns pacientes já preferem, né? E aí facilita bastante. Um dos aparelhos até que a gente lançou, que é o Silk da Signia, que é bem pequenininho, vai dentro do ouvido, bem discreto, ele era pilha. E era uma das coisas que os nossos pacientes pediam bastante. A gente queria que ele fosse recarregável, né? E agora ele veio recarregável também. Então... Sim. Para conhecer os novos produtos, você me disse que teve na Alemanha, por exemplo. Sim. Quem é que faz essa negociação pela Binaural? E você tem que estudar, por exemplo, outras línguas. Para você deve ser um desafio para o seu pai também, né? O pai do João, né? João Teodoro. O João Teodoro. Olha, quem não conhece o João, eu me encantei com ele também. Pessoa fantástica. Como é que é para vocês? Vocês que vão nas feiras, participam, quem faz as negociações,
tem que ter tradutor ou não, deve ser inglês, né? Geralmente é a língua usada. Como é que você que faz esse papel ou não? Na verdade, Rodrigo, bom, se for que meu pai é encantador, eu sou suspeito, mas ele é gente boa demais. Demais. Ele é meu mestre, meu mentor, aprendo muito com ele, sou muito privilegiada de estar do lado dele, de estar aprendendo tanto com ele, porque ele é um visionário mesmo, sabe? Então eu fico muito impactada com as decisões que ele toma, com as ideias que ele tem, e corro muito para dar conta de tudo, para estar junto com ele, porque ele realmente é muito diferenciado. A gente esteve na Alemanha, na maior feira de aparelhos auditivos que tem. Na verdade, a gente já tem o importador, né, em São Paulo. Então, nosso importador, que é a WSA do Brasil, eles têm várias marcas de aparelhos auditivos embaixo do guarda-chuva deles, né? As duas marcas premiums são a Videx e a Signia. Então, eles que importam para o Brasil, né, e fornecem para nós diretamente. Nós estivemos na Alemanha nessa feira de aparelhos auditivos porque, além de aparelhos auditivos, eles apresentaram muitas outras coisas, né? Equipamentos de exame, que a gente trabalha hoje, equipamentos para o laboratório, tanto de técnica quanto de prótese, que a gente tem hoje na Binaural, né? Equipamentos de treinamento da equipe de fonoaudiólogos. Então, a gente viu muitas coisas que a gente ficou encantado, né? Eu falo inglês, então isso facilita bastante a gente lá para perguntar, para tirar as dúvidas e para entrar em contato depois com essa equipe também, para negociar diretamente esses outros produtos que não são aparelhos auditivos, né? Mas é muito tranquilo, isso é muito encantador, é um mundo muito encantador, né? Então foi uma viagem muito bacana. A gente, além de participar da feira, que foi o EUHA na Alemanha, né? Essa maior feira de aparelhos auditivos que tem, a gente teve o privilégio de conhecer em primeira mão o lançamento do aparelho da Signia, né? O iX, agora Integrated Experience. Então a gente viu lá em primeira mão em outubro. Nossa, a gente estava muito ansioso para chegar no Brasil. Demora um pouquinho, né, pela burocracia que tem. Foi muito rápido. Mas até que foi rápido. Sim. Clícia, para você, lógico que a gente fala muito, principalmente em grandes eventos, que há herdeiros e há sucessores. Você tem claro isso para você? Muito. Porque a diferença é enorme de uma coisa para outra, né? Você está se preparando para praticamente você já comanda a empresa praticamente, né? Igual nós tivemos aqui a Carol Stivanelli também, que é sobrinha do tio, né? O Stivanelli, que leva a marca que a gente tanto elogia aqui em Rio Preto. Como é que é para você isso, de se preparar para assumir essa condição de dirigir a empresa lá na frente? É um grande desafio, Rodrigo, é o meu maior desafio, porque ser herdeiro é muito fácil, né? Só esperar chegar. Mas ser sucessor é um grande desafio, porque a expectativa que as pessoas têm em cima da gente é muito grande, né? Eu sei que a régua é muito alta, porque eu vou suceder a uma pessoa que tem um prestígio muito grande, e eu falo que esse é um dos meus maiores desafios. Além do desafio da gestão da empresa como um todo, a gente ter a equipe próxima da gente, confiando na gente ali, né? Quando eu fui trabalhar com meu pai, eu tive um pouco de receio disso, porque eu sabia que as pessoas iam olhar para mim como filha dele dentro da empresa. E eu não queria que ninguém olhasse para mim assim, ela só tá aqui porque ela é filha dele. Porque eu sei da minha competência, só que eu sabia que isso ia ter que ser provado. Então o desafio para mim seria muito maior do que se eu fosse já contratada para um determinado cargo em uma empresa que eu não conhecesse ninguém, né? Então eu precisava provar o meu valor ali dentro. E eu tenho feito isso, trabalhando muito, estudando muito, me dedicando o tempo inteiro. Eu amo o que eu faço hoje, amo muito, me dedico de corpo e alma e tenho muito apoio do meu pai. Ele me apoia muito, ele me ouve demais. A gente pensa muito parecido, então é uma relação que dá muito certo, porque as ideias que eu dou, ele abraça na hora, sabe? Ele pensa nas coisas, ele vem discutir comigo, ele me ouve, né? Eu levo demais em consideração absolutamente tudo que ele pensa e o que ele faz, porque a minha admiração por ele é imensa, né? Sem limite. Então eu sei a experiência que ele tem, eu respeito muito isso. Então eu sei que a minha cabeça é mais nova, que eu tenho estudado, né? Tudo que tem de novo no mercado de gestão empresarial, só que a experiência que ele tem eu não tenho. Então eu tenho muito respeito por isso e eu tento absorver muito isso, né? Dentro da empresa, essa gestão já é um desafio, mas a sucessão do prestígio que ele tem, esse desafio é muito maior, porque eu sei que é muito grande e é uma coisa muito pessoal, né? Então não é fácil, não.
Sim. Mas... Ele imaginava, ele comenta com você, que lá em 85, de que a empresa chegaria a esse porte algum dia ou não. Que há todo um planejamento, lógico que a meta é o crescimento, né? Mas quando as coisas acontecem, chegam num momento como esse, nós temos algumas empresas que traz orgulho, que muitas vezes as pessoas não conhecem. Por isso que eu faço questão de trazer você, por exemplo, para as pessoas conhecerem que nós temos essas empresas que são empresas de Rio Preto e que fazem a diferença. Como é que vocês avaliam essa trajetória que vocês tiveram durante todos esses anos? Olha, eu vejo meu pai olhar para tudo isso com muito orgulho, muito. Eu não sei se ele imaginava que a gente ia crescer assim, né? Mas ele sempre foi muito visionário e ele não tem limite, né? Do tanto que ele quer crescer ainda. Então a gente fala assim da parte da sucessão, mas meu pai não pensa em parar não. Então ele trabalha muito, ele se dedica muito. Então ele tem muita visão de crescimento. Então todo o degrau que ele alcança, eu percebo que nunca é o último. Ele sempre quer subir mais um, porque ele percebe que ele pode subir. A gente já tem esse tanto de colaboradores com a gente. Ele olha para mim e ele fala: filha, você sabe quantas famílias estão aqui hoje? Quantas famílias dependem do nosso trabalho, né? Então assim, ele fala: pode ter mais, né? A gente poder, eu acho que uma das coisas mais gratificantes do mundo é você poder dar empregos, né? Então isso a gente dá muito valor a isso. Então você pensar, quanto mais a empresa crescer, mais empregos a gente vai poder gerar. Isso já é um ponto gigante, sem contar o tanto de pessoas que a gente vai estar atingindo, que são nossos clientes, né? Levando para eles o mais rápido que a gente puder as melhores tecnologias que forem lançadas, né? Convencer eles da necessidade do uso do aparelho auditivo para que eles tenham uma qualidade de vida melhor. E quando a gente vê isso, tem pacientes que falam com a gente, Rodrigo, como se eles devessem tudo a nós, e é o contrário, eles são nossos clientes, a gente deve tudo a eles. E eles falam de uma forma como se, nossa, eu devo tudo a essa empresa, porque transformou a minha vida com o aparelho auditivo. Então isso é muito gratificante, realmente não tem como a gente pensar que a gente vai parar aqui, sabe? A nossa intenção é sempre poder atingir cada vez mais pessoas, tanto dentro da empresa como fora. Quantos colaboradores são hoje? Hoje são quase 100 colaboradores. Em quantas unidades? 16 unidades e 40 pontos de apoio. Tem muito espaço para ampliação ou não? Tem bastante. Tem um projeto futuro que vocês já estão pensando em ampliar algum estado específico ou não? Sim, nós temos. Eu não posso ainda falar muita coisa. Informação estratégica. O jornalista pergunta isso. Tem que perguntar, né? A gente tem muita coisa em negociação ainda, mas assim, a gente tem muitos projetos de expansão. Vocês estão planejando investir quanto em expansão hoje? Ai, Rodrigo, não... Tem um número, um valor que você não para abrir uma unidade hoje custaria quanto que seria? Às vezes vocês fazem algum tipo de parceria, não é uma franquia, é a marca mesmo que vai, né? Sim, são filiais próprias. São filiais, vocês se estabelecem no local, estabelece, né? A gente... E onde chega faz a diferença. Vocês acreditam que domina o mercado? Como é que é o mercado hoje? A concorrência é muito grande ou não? A concorrência é muito grande, né? Mas a gente tem o privilégio das marcas com quais a gente trabalha. E a gente sabe que os médicos valorizam muito essas marcas. Então a gente percebe que quando a gente chega em uma cidade nova, que não tem Videx, por exemplo, que não tem Insignia, brilha o olhar dos médicos otorrinos, porque eles sabem a qualidade que tem esse produto. Então eles querem que os pacientes deles usem. Então assim, a gente fica muito feliz com isso. Então, mas claro que não é fácil, né? A gente tem que estar sempre buscando os diferenciais. E a gente busca, não só no produto, mas também no atendimento, na parceria com a Binacare, nos laboratórios próprios que a gente tem, porque é muito diferente você comprar um aparelho com uma empresa que não tem um laboratório, e a hora que você precisar de uma revisão, de uma manutenção, ele tem que ir para São Paulo, no fornecedor, entra na fila do Brasil inteiro, e com a Binaural não, a gente tem nossos laboratórios, então isso agiliza muito para o paciente. Então a gente percebe sim que tem um impacto, tem uma diferença, apesar de não ser fácil, uma concorrência, a gente respeita demais nossos concorrentes que também têm excelentes produtos, então a gente tem que sempre estar buscando se diferenciar. Ô Clícia, você percebe que nos últimos anos para cá, as pessoas têm perdido mais audição ou não? E o que leva a essa perda dessa audição? Olha, o que a gente tem percebido é uma aceitação maior, né? Então assim, para você ter uma ideia, no Brasil, só 4,5% das pessoas que precisam de aparelho usam. Então olha o tanto que existe de não aceitação.
E por incrível que pareça, esse número já aumentou. Então, assim, as pessoas vêm se abrindo mais ao uso dos aparelhos auditivos, vêm aceitando mais, né? E a gente acredita que a geração mais jovem agora vai sim precisar de aparelho auditivo mais cedo, porque muito uso de fone de ouvido, né? Muitas festas, aquela caixa de som do lado, meu Deus, eu fico apavorado quando eu vejo em alguma festa algum Você se jovem, cuida? muito, eu não fico do lado de caixa de som de jeito nenhum. E eu vejo o pessoal lá tentando conversar e aquele barulho, eu sei o tanto que isso é prejudicial. Então, fone de ouvido muito alto, não pode, então tem que tomar cuidado, né? Às vezes as pessoas que trabalham em ambiente muito ruidoso, usar os equipamentos de proteção auricular, né? As empresas precisam fornecer isso. Então é muito importante, porque senão realmente vai aumentar e vai aumentar bastante. Sim. Você me disse a qualificação da mão de obra para atuar numa empresa com a binaural, a exigência deve ser diferenciada em relação a outros segmentos, né? O que vocês buscam no mercado? Olha, e se tem profissionais que a moçada assiste muito podcast, sim, eles já miram a empresa, né? Se não conhecer, fala, pô, eu queria trabalhar. E vocês têm algum busca de novos talentos, bancos de novos talentos? Como é que vocês avaliam esse lado também? A gente busca muito, Rodrigo, não tem sido fácil, eu acho que não é só para nós, eu acho que é para todas as empresas no geral, a gente escuta outros empresários falando isso, sabe? Qualificação da mão de obra pra gente aqui no Brasil tá muito complicada, e a gente percebe isso nos currículos que a gente avalia, sabe? Assim, às vezes, pelos currículos você já acaba eliminando algumas pessoas, e não é nem tanto pela qualificação que ele deixa de trazer no currículo, mas muitas vezes pela escrita do currículo. Então, assim, se a pessoa não organiza ali cronologicamente os lugares que ela trabalhou, a gente já fica confuso na hora de ler o currículo, fala, meu Deus, que organização que essa pessoa vai ter no momento do trabalho, né? Muitos erros de português dentro de um currículo, e não é nem pelo saber ou não saber escrever direito, mas hoje você pode buscar essa informação na internet, então estou com uma dúvida numa palavra, vou buscar, então buscar aprender, buscar fazer melhor, a gente percebe isso quando a pessoa escreve um currículo, simplesmente, né? Quando a pessoa chega para fazer uma entrevista, algumas pessoas não sabem nem que empresa que eles estão, sabe? Então já chegou da gente perguntar, onde você encontrou nossa empresa? E a pessoa responder, eu não sei por que vocês me ligaram também, como vocês acharam meu currículo. Então, sim, a vontade é encerrar a entrevista ali, sabe? Porque como que a pessoa não sabe nem que empresa que ela tá trabalhando, que ela tá se candidatando, que vontade que ela tem de trabalhar com a gente? Diferente quando a gente recebe um candidato que já sabe tudo da empresa, pesquisou tudo. Eu não espero que ninguém entenda de aparelho auditivo, porque é um mercado muito específico e a pessoa vai ser treinada para isso dentro da empresa. Mas quando ela chega demonstrando um interesse em trabalhar com a gente, olha, eu entrei no site de vocês, eu vi o que vocês fazem, vi o depoimento dos pacientes, eu tive vontade de trabalhar aqui, eu vi que a empresa começou em tal época, que vocês trabalham com tal marca, então a pessoa fez um estudo antes, né? Isso parece que é básico, mas ninguém faz. E quando faz, surpreende a gente na entrevista, sabe? E com certeza já está na frente. As pessoas se preocupam muito hoje com o quanto elas vão ganhar e muito pouco com o que elas vão ter que fazer. E isso é muito ruim, sabe? A gente precisa das pessoas que tenham boa vontade de trabalhar, comprometimento e vontade de trabalhar. Não é pedir muito. E se a pessoa tiver isso, ela vai se destacar com certeza. A gente sempre tem até teve aqui o Alessandro, ele é diretor regional do Conselho de Administração, e ele falou isso, que as pessoas querem emprego, mas elas não querem trabalhar. Uhum. E isso é muito complicado, né? Muito. Como é que você faz? A mão de obra para a empresa é essencial, né? São muitas vezes. E você fez uma revelação aqui de que a pessoa vai numa empresa e não sabe nem qual empresa que ela está. É preocupante, né? Muito. E é o que mais acontece, infelizmente, sabe? Então, a gente fica realmente assim, abre uma vaga e tem muita dificuldade de encontrar uma pessoa comprometida. A gente precisa de comprometimento. A gente sente muito, Rodrigo, assim, as pessoas, elas querem tudo muito fácil, né? Então, a pessoa, ela quer ser promovida, mas ela não quer fazer nada além do que foi determinado para ela. Sabe essa mentalidade de eu fui contratado para isso e eu não faço nada além do que eu fui contratado? Eu tenho pavor dessa mentalidade. Porque a pessoa que se destaca, ela vai além do que a gente pede e espera que ela faça.
né? Então, às vezes as pessoas falam assim, não, eu não vou fazer essa função enquanto eles não me promoverem para fazer. Essa pessoa não vai ser promovida nunca, porque é muito difícil para a gente que está na gestão promover uma pessoa que está indo bem para um cargo que a gente não sabe se ela vai dar conta, porque é diferente e exige muito mais. Agora, quando essa pessoa já começa a demonstrar que ela dá conta, ela já vai além do que a gente pede, ela já supre a função daquele superior dela, que às vezes saiu numa licença e ela está dando conta. O que acontece é a promoção é simplesmente só você fazer o que já está acontecendo, sabe? É a gente formalizar o que já acontece, o fato, né? Então fica muito mais fácil para a empresa. Você fala, a pessoa já dá conta, ela já assumiu, ela já faz. Fica chato para a empresa não promover. Não tem como. A empresa, o mínimo que ela pode fazer é reconhecer o que já acontece. Então, é isso que a gente espera, sabe? Que as pessoas realmente vistam a camisa da empresa de uma forma geral. E graças a Deus, a gente na Binaural, a grande maioria dos nossos colaboradores são assim. E é por isso que dá certo, porque a gente não é nada sem a nossa equipe. A gente tem uma equipe excelente, comprometida, que veste a camisa da empresa e não se preocupa só com o seu departamento, mas com todos, porque a gente fala assim, que a empresa ela é como um corpo humano, sabe? Eu falo muito isso para a equipe. Se o coração ali ameaçar não bater muito bem, todos os outros órgãos, eles automaticamente começam a trabalhar mais em função do coração ir bem, né? O nosso corpo humano é feito assim, olha que perfeição de Deus, né? Que é uma grande empresa o corpo humano, dividido em departamentos que são os órgãos. Então, se um não está indo bem, todos os outros começam a trabalhar em função de ajudar ele a ir melhor. Se a empresa não faz isso, se existe aquilo que a gente chama de vaidade corporativa, né? Ah, ele não é o bom, então agora vamos ver se ele dá conta na hora que alguém num departamento está indo mal. Gente, você está no mesmo barco. Se aquele departamento não for bem, vai acabar sobrando para o seu também. Então, o que a gente precisa é que todo mundo se movimente. Não, agora eles estão, olha, aconteceu alguma coisa, desfalcou a equipe naquele departamento, a gente precisa todo mundo se movimentar agora para ajudar, porque a gente é uma coisa só, um depende do outro. A interdependência que existe entre os departamentos na empresa é enorme, né? Então, não adianta a gente realmente achar que a gente só vai fazer aquilo e a gente não precisa fazer mais nada. A gente precisa ter essa preocupação, esse olhar com a empresa como um todo. E é aí que as pessoas realmente ficam muitos anos dentro de uma empresa, são reconhecidas. A gente tem colaboradores hoje com 20 anos de casa trabalhando com a gente. Isso é muito bom. Clícia, quando a gente criou o Diário do Rodrigo Lima, a gente nunca imaginou ser o exército de um homem só. E é uma luta, tem que ter uma disciplina absoluta. Com certeza. Você busca isso também nos seus funcionários? Sem dúvida, disciplina sempre. O que a gente mais busca mesmo é esse cada um, né? Cada um ali, o que eles fazem, o tanto que eles se dedicam nas funções que são deles, em auxiliar os seus companheiros de trabalho. Ali a gente busca muito isso em cada um deles. A gente tem encontrado nos nossos. Né? Bacana. Qual o recado que você deixaria para a moçada que está se formando, vai entrar no mercado de trabalho e busca seu espaço? Não é fácil. Criar uma empresa do zero atualmente é muito difícil. O que você poderia falar com uma jovem diretora de uma empresa que está se destacando no mercado, no seu segmento, e que a pessoa ou queira encontrar um posicionamento no mercado de trabalho, ou ter a vontade e a coragem de empreender? O que você diria? Olha, para essa câmera aqui. O que eu posso dizer é que, independente do que você decidir fazer, que você busque fazer bem feito, mas muito bem feito. Pode ser qualquer coisa. É isso que a gente busca em cada um dos nossos colaboradores, que na função determinada para cada um, que eles façam aquilo com amor, colocar amor no que a gente faz e procurar fazer o mais bem feito possível, ter uma boa administração do próprio tempo. E é isso, e fazer com amor. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Se você se dedicar mesmo, a probabilidade de dar certo é muito grande, né, Cris? Olha, Cris, agradeço demais. Eu que agradeço, você adorei. ter vindo no podcast, foi muito bacana. Pessoal que não conhecia a Binaural, passar a conhecer a empresa. A gente tem que abrir espaço para as coisas da gente, né? Com certeza. De Rio Preto, igual você falou, 39 anos de... 39 anos, quase 40. 39 anos de empresa, não é para qualquer pessoa, qualquer empresa que chega aqui.
Olha, e pessoal, eu agradeço demais você que acompanhou o podcast aqui com a gente, com a Clícia Teodoro. Ela que é diretora de operações do grupo Binaural, empresa aqui de Rio Preto. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo aqui tem lado. O seu, um abraço e até a próxima, pessoal.